Graça e paz, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Pai, antes de nós, Senhor, nós como tua igreja, Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, antes de nós começarmos a ter esse entendimento maravilhoso que tu tens, Senhor, para nos proporcionar e oferecer para nossas vidas, Senhor, nós chamamos, Pai, esse teu poder, Senhor. Deus, esse teu poder que encheu o teu Filho, Senhor. Esse teu poder, Senhor, que o teu Filho anunciou, Pai, que nós temos em nossas vidas. Esse poder chamado Espírito Santo. E Espírito Santo, eu estou aqui. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me, Deus, agora, Pai, mediante a tua palavra, Senhor, que vai ser anunciada para nossas vidas. Pai, enche a vida, Senhor, das pessoas que vão ouvir essa palavra, Pai, abençoada. Diz-me a tua palavra, Senhor, que ela é chamada de a palavra de Deus, as sagradas escrituras, as escrituras sagradas, a Bíblia, para a glória e honra de Deus, Senhor. Nos encha, Deus. Encha-nos do Espírito Santo, Deus. Nós chamamos, Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Shaya mateke mashaya manaya bashai. Abasheke mantarabashate karabashora antekrai. Abanteke haramashaya antekerie. Haramante karamashaya manai. Abasheke manturie cantarabashe. Abateke mantarabashi canturie mantarabashaya. Halamanaya mante karabasherie. Halamante karamashate cantaramanda labashori. Alamante karabashaya mante karabashoya. Abashe cantarabashurie cantalamanaya. Abashikerie mantarabashaya. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor, por mais este momento abençoado que nós vamos ter, Deus. Amém, Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus, irmãos. Hoje, mais uma vez, como eu sempre vou anunciar, mais uma vez de muitas, porque vão ser muitas vezes mesmo, o quanto Deus ele me capacitar para anunciar a palavra dele, eu vou anunciar, querendo pessoas ou não, eu vou continuar anunciando a palavra de Deus, sim, uma, duas, milhares de vezes vou anunciar. Sabe, irmãos, hoje eu estava conversando com um discípulo, há quase esse instante, mas há quase esse instante, irmãos, eu começo a conversar com um discípulo, e esse discípulo me fez entender algo hoje, que ele anunciou para a minha vida hoje, que eu vou ler também para nossas vidas, não é? Só para vocês terem uma ideia, já são mais de meia-noite, mais de 12 horas da noite, ou chamado 0 horas, que o pessoal anuncia, né? Então, irmãos, e eu conversando com ele, nós conversando sobre Deus, esse horário, sentei na mesa, abri a palavra de Deus, começamos a conversar, e eu falei, tu tem uma palavra para mim hoje? E ele me falou uma palavra abençoada, para a glória e honra de Deus. E nessa palavra eu falei para ele, olha, irmão, a palavra que tu anunciou para mim hoje, eu vou anunciar já para nossas vidas. Porque eu já estava sentindo essa vontade de anunciar. Ai, como eu amo anunciar essa palavra abençoada. Em outras vezes eu mencionei que eu pedi para Deus essa sabedoria, esse discernimento. Eu pedi, Deus, eu queria sabedoria. Mas sabedoria
dessas palavras abençoadas. Eu não vou pedir sabedoria para eu ter riquezas. Eu não vou pedir sabedoria para eu ter bens materiais. Eu vou pedir sabedoria das Sagradas Escrituras, a qual Deus ele está sempre me abençoando e a qual eu creio na vida de muitos e a qual Deus crê também. Essa palavra maravilhosa que Ele quer que nós sempre possamos anunciá-la. Aleluia, glória a Deus. E para a glória e honra de Deus, hoje Deus tem uma palavra maravilhosa para nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Algo que Deus ele me enche, meus irmãos, quando eu me sinto tão satisfeito, quando eu anuncio essas palavras. Porque eu sei que é necessário, eu sei o quanto elas são importantes, eu sei o quanto elas são especiais para nossas vidas. E é por isso que essa palavra aqui ela é anunciada no mundo inteiro. Alabachai, Kemachai, Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, igreja, a palavra que eu tenho hoje para nossas vidas, eu estava até falando para o irmão, eu vou anunciar onde tu anunciou comigo hoje. E Deus ele vai me encher e vai me capacitar do que for preciso para ser anunciado. Shakantarabashaya. Aleluia. E a referência que eu tenho de hoje para nossas vidas, ela se encontra em Salmos. Exatamente, Salmos. No Salmo de número 42. Salmo 42 ou 42. Irmãos, e no Salmo 42, vamos ver o que Deus ele tem para nos revelar e o que Ele tem para nos proporcionar mediante a Sua palavra, para nós entendermos com a nossa sabedoria. Aleluia. Como a costa anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando poderei entrar para apresentar-me a Deus. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento, de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, é o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas de Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo na sua canção e a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esquecestes de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimindo pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aleluia, glória a Deus, Senhor, pela Tua palavra. Enche-nos de Ti agora, Senhor. Eu lendo, como eu anunciei, eu peguei agora
o anúncio dessa palavra com o discípulo. Eu falei para ele, eu vou anunciar essa palavra. E vamos entender o nosso discernimento e a sabedoria que Deus vai nos proporcionar ter. Irmão, nesses tempos que nós estamos passando, que é essa pandemia, a qual a nossa região já se ouviu muito, assim como foi anunciado nesse salmo, muita tristeza sim, muito choro sim, famílias chorando por razão dessa pandemia que se assolou no mundo, que feriu o mundo sim, feriu muitas vidas, feriu muitas famílias, e muitas famílias até hoje, assim como é anunciado, estão com essa tristeza sim, porque não é fácil, irmãos. Não é fácil não você perder alguém a qual você ama para essa pandemia. Não é fácil não. Teve choro e muitas lágrimas sim caíram sobre o mundo todo em razão dessa circunstância. Até amigos nossos que nós conhecemos, familiares, até pais e filhos, morreram em circunstância dessa pandemia, a qual muitos choraram e ainda estão chorando. Irmãos, da última vez que eu vi o jornal, chegava a mais de 500 mil de pessoas. Vocês sabem que são mais de 500 mil de pessoas sem vida. 500 mil de pessoas que não vão estar mais andando diante de nós. Às vezes amigos nossos, familiares, pais e filhos. Foi uma tristeza que, assim como o Salmo anunciou, se abateu na nossa alma. Que existiram almas sim que foram feridas mediante essa circunstância. Claro, na Bíblia diz, não temas. Mas eu quero ver quem é que não chorou em razão dessa pandemia que tirou a vida de uma pessoa que nós amamos. Xarabaxai aqui. E às vezes eu tenho certeza que pessoas, elas disseram essa palavra aqui, ó. Onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Ao qual, graças a Deus, irmãos, Deus ele nos capacita com essa nossa fé. Uma fé como é anunciada, uma fé inabalável. Mas é claro que tivemos sim essa aprovação de nossa fé, tentando com que nós não tenhamos esse Deus maravilhoso, a qual nós o adoramos e exaltamos. É como assim, lembranças terríveis, como diz no Salmo. Ele diz aqui, quando me lembro destas coisas, choro angustiado. Quem é que não vai chorar angustiado? Em se lembrar de uma pessoa que você amava tanto já não está mais entre nós. Mas ainda assim, a palavra de Deus hoje ela menciona algo muito importante acerca dessa circunstância, a qual muitas lágrimas foram derramadas, a qual uma frase ela vai fazer sentido agora para mim e para você que está ouvindo aí, que chorou essas lágrimas mediante a perda de uma pessoa que você amava muito, às vezes de um pai, de um filho, de um amigo.
de Deus, ela diz assim: ponha a sua esperança em Deus. Ponha a sua esperança em Deus. Vamos pôr essa esperança em Deus, sim. Que Deus vai olhar para as suas lágrimas, para as suas e para as minhas, e vai dizer assim: Ele está chorando por uma razão, por uma circunstância que vale a pena, por essas vidas que já não estão mais entre nós. Ele está chorando por essas causas, porque Ele está chorando por aquela vida que Ele amava tanto. E Deus diz para a gente anuncia para o Senhor: conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção. Diante dessas circunstâncias, irmão, eu sei que é difícil às vezes nós ouvirmos uma palavra assim, que possa nos levantar diante de tantas mortes que estão tendo, sim. Às vezes é como o Salmo anunciou, que a nossa alma está triste diante dessas circunstâncias. Nossa alma fica triste, não é eu que falo, é a palavra de Deus, ela anuncia. Ela diz assim: por que está assim tão triste a minha alma? Nossa alma fica triste diante dessa circunstância, mas ainda assim, Deus diz: ei, calma. O teu choro pode durar uma noite, tá? Pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem de manhã. Confia em mim que eu vou te ajudar, sim. Eu estou vendo as tuas lágrimas, eu estou vendo o teu clamor. E Deus diz para ti, irmão, que está ouvindo aí: você pode ter perdido alguém que você ama muito nessa vida. Perdão essa pandemia. Se você tiver que chorar, chore, sim. Que Deus, Ele vai, assim como anunciando a sua palavra, vai mandar o Consolador, chamado Espírito Santo, para a tua vida, para Ele te consolar e te aliviar. E Ele diz: ponha a sua esperança em Deus. Ponha a sua esperança em Deus. Irmão, igreja, eu sei que foram muitas perdas. Estava imaginando, Senhor. Eu estava imaginando, irmãos, Senhor, quantas lágrimas foram derramadas. Foram derramadas, Senhor, diante de tantas pessoas que nós amávamos, né? Tantas lágrimas que foram derramadas, né? E ainda assim, diante dessa lágrima, Deus diz: põe a sua esperança em mim, que eu vou te ajudar. Às vezes é dessa maneira, irmãos, sabe? Às vezes Deus quer que nós tenhamos sim essas lágrimas, para mostrar para Ele que a nossa alma, ela chora, que a nossa alma, ela se entristece sim, diante de problemas e circunstâncias. Às vezes nós temos que queremos dizer: não temas, mas vão aparecer circunstâncias difíceis, sim, porque senão Jesus, o Filho de Deus, não tinha falado: ei,
Vocês vão ter aflições no mundo. Mas não fiquem com medo não, porque ele disse, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo. Mas se forem perceber, irmãos, até Jesus chorou, tá? Ele falando que Jesus chorou a morte de um grande amigo dele. Parece que era o melhor amigo dele, ele chorou. Quantos melhores amigos nossos perdemos? Eu chorei na morte de um melhor amigo, que até hoje eu me lembro do nome dele, Totinho. Eu chorei. E até hoje eu sinto falta dele. Sabe? Quantos parentes nossos perdemos por causa dessa pandemia. Mas nós ganhamos essas lágrimas aqui. Cada lágrima dessa que eu derramo, eu creio que o Espírito Santo ele me enche cada vez mais. Algo que eu ensinei para os discípulos é assim: se você tiver com vontade de chorar, chore. Não contenha suas lágrimas, não chore. Porque as tuas lágrimas demonstram o teu amor, meu irmão, com Deus. As tuas lágrimas demonstram o quanto você quer ser consolado pelo Espírito Santo. Chacantaia, manaia, charai, machai, cheque, mantaia, manteque. Amanarabachate que mandarabataia. Aramanaya manala manala manaya aramashike manala basheria mandala basharie alamanaya man abashike mandata kabashata taramate kataramante que mandara machaya mandala manamana bakamana baduki mala. O Espírito Santo é comigo, o Espírito Santo é contigo. Toda lágrima que és derramada neste mundo, és lágrima que Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, estás vendo. Toda lágrima que está sendo derramada diante deste mundo a qual Deus criara. Deus está vendo, Deus está sentindo cada lágrima. E assim como anunciado em sua palavra, cada lágrima Ele está a colher, cada lágrima Ele está colhendo e levando para cada alma, para cada coração, o seu alívio. Shayamanaya, Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Conceda-me, Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Deus dá essa vida para a gente, irmãos, para nós o adorarmos nessa vida, para termos uma vida melhor e abençoada em seu reino. Então, a lágrima que nós derramamos, sempre Deus está colhendo e nos enchendo do Espírito Santo dele. Chacantaia. Então, irmãos, essa palavra que eu tenho para dar para nossas vidas hoje, pelo nome santo do Filho de Deus. Deus, pelo nome do Pai, Deus,
pelo nome do Filho Jesus, pelo nome do poder de Deus, o Espírito Santo, pelo nome da palavra de Deus, as sagradas Escrituras, as Escrituras sagradas da Bíblia. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, a tua palavra, Pai, que foi anunciada hoje e sempre para nossas vidas, Senhor. Te agradecemos por tudo, Deus. Pai, sei que nós derramamos, Pai, muitas lágrimas, Deus. Sabemos não sabemos, Senhor, as incontáveis lágrimas que derramamos, Deus. Mas, Deus, nos consola com teu Espírito Santo, Pai, em nossas vidas. Nos consola, Deus. Pai, abençoa essas famílias, Pai. Nós, como a tua igreja hoje, Pai, nós levantamos esse clamor, Senhor, por essas famílias, Senhor, que tiveram, sim, Deus, essas almas tristes. Mas, Deus, nós anunciamos para essas famílias, Deus, o teu poder. Anunciamos o teu Espírito Santo, Pai, nessas famílias, Senhor. Nas nossas famílias, Senhor. Levantamos, sim, Deus, este clamor hoje. Ouve, Pai, o nosso clamor, a nossa oração hoje, Pai. Te agradeço por tudo e te agradecemos e somos gratos por tudo, Deus. Pelo nome do Pai, Deus, pelo nome do Filho Jesus, pelo nome do poder de Deus, o Espírito Santo, e pelo nome da palavra de Deus, as sagradas Escrituras, as Escrituras sagradas, a Bíblia. Glória a Deus, aleluia, sim. Que a graça e a paz do nosso Senhor, ela esteja com todos nós, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus.